Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do terminal da PASA Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, ou dor abdominal e náuseas, procure uma unidade de saúde. Prestar atenção nos sintomas é com você, comigo, com todo mundo. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves e podem até matar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde, Governo Federal. Curta e compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Olá, mais uma vez estamos aqui no Ilha Ambiental, eu sou Flávio Petrui e eu gosto de começar o programa dizendo a que viemos. O Ilha Ambiental tem um intuito muito próprio, que é preservar o meio ambiente, que é mostrar as belezas aqui da Baía de Paranaguá, mas principalmente isso com consciência, para que a gente possa progredir. Claro, sempre vislumbrando o futuro, mas com consciência. Essa é a missão do Ilha Ambiental. Você deve estar se perguntando o porquê do programa. O porquê do Ilha Ambiental. O Ilha Ambiental é um programa que traz informações da nossa Bahia, principalmente mostra as belezas da nossa localidade e abre a discussão para que nós possamos progredir. Afinal de contas, nosso litoral precisa crescer pelo bem da população, mas sempre com consciência ecológica, sempre preservando nossas belezas. Esse é o grande motivo do Ilha Ambiental. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. Situada em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura, agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em 2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014,
O terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas. Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas. O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de 2 correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas. Por sua vez, alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo ship loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um ship loader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas hora para 4.000 toneladas hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade, mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A. A convite do Instituto Água e Terra, o IAT, e da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Paranaguá, a Portos do Paraná e sua contratada CIA Ambiental participaram na semana passada do mutirão de limpeza dos manguezais aqui em Paranaguá. A ação foi simbolicamente atrelada à Semana do Meio Ambiente, que acontece sempre na primeira semana do mês de junho. Já no primeiro dia, na Ilha da Cutinga e Ilha Rasa, foi encontrado muito lixo. Plásticos, isopor, garrafas PETs, vidros, televisão, porta de geladeira, pneu e resíduos de toda a espécie. O volume de carga que chega e sai dos portos do Paraná por trilhos aumentou 6,4% no primeiro quadrimestre na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da participação por ferrovia ter se mantido em 16% nos 2 anos, o volume cresceu. Os produtos que mais aumentaram a participação no modal foram milho, soja, fertilizantes, derivados de petróleo e contêineres. Em trens, foram recebidos milho, soja, farelos, algumas cargas em contêineres, como frango e açúcar, em produtos destinados à exportação. No primeiro quadrimestre do ano passado, 7% do volume de milho exportado pelo Porto de Paranaguá chegou em vagões. Neste ano, subiu para 11%. De soja, passou de 28% para 29%. Entre os fertilizantes destinados para o interior, essa participação foi de 2% para 5%. 2 obras do Estado, com o objetivo de fomentar ainda mais esse transporte, são a Nova Ferroeste e o projeto Cais Leste, o Moegão, que está em fase de licitação. O Paraná elaborou um plano de desenvolvimento sustentável para o bicentenário da emancipação, chamado Visão 2053, Construindo o Paraná Bicentenário.
O plano é um conjunto de estratégias para assegurar aos paranaenses o desenvolvimento econômico e socioambiental, com projeção para as próximas 3 décadas. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto na voz da Agência Estadual de Notícias. Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e reduzir as desigualdades, o governo do estado elaborou um conjunto de estratégias para assegurar aos paranaenses o desenvolvimento econômico e socioambiental, com projeção para as próximas 3 décadas, que visam acelerar as transformações sociais, oferecendo respostas sustentáveis no contexto de megatendências mundiais. Para que a proposta seja discutida e aprimorada, foi criado um programa de atividades entre agosto deste ano e julho de 2024, com reuniões com a participação de agentes do poder público, setor privado, sociedade e academia. Denominada Visão 2053, Construindo o Paraná Bicentenário, em celebração aos 200 anos da emancipação do Estado do Paraná, a proposta é coordenada pela Superintendência Geral de Desenvolvimento Econômico e Social, vinculada à Casa Civil. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior afirmou que, além das ações para a atração de investimentos, geração de emprego e renda, o governo atua na preservação do meio ambiente, no atendimento social e no fomento de oportunidades para quem mais precisa, visando melhorar a qualidade de vida e reduzir as desigualdades. Esse trabalho do governo do estado, da nossa equipe, em se preocupar em implantar políticas públicas com o desenvolvimento econômico, social sustentável, com a preservação do meio ambiente, é uma demonstração que o Paraná está no caminho realmente daquilo que o mundo tem buscado fazer. E é onde as pessoas também têm cobrado do poder público. O estado participa de um estudo global sobre a implementação dos ODS desde 2019, o qual já indicou boas práticas locais como referências para o mundo, como a preservação da água e proteção costeira. A Superintendente-Geral de Desenvolvimento Econômico e Social, Kelly Guimarães, afirmou que a proposta visa a construção de um futuro promissor para o estado e os cidadãos, mediante a definição de um panorama de aceleração das transformações sociais. Ela destacou que a qualidade de vida da população é uma preocupação constante e deve ser uma prioridade governamental. E ressaltou também que a Visão 2053 deve ser construída conjuntamente, numa ação colaborativa e integrada, envolvendo agentes do governo, setor privado, sociedade e academia. Existem muitos desafios sendo desenhados na esfera global. Então, o estado do Paraná, que ocupa uma posição de vanguarda, precisa ser proativo a essas mudanças. Pensando nisso, a Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social apresentou uma proposta para uma construção conjunta de uma visão de longo prazo para o Estado. Nossa ideia é trabalhar de forma colaborativa, envolvendo entes do Estado, da academia, do setor privado e da sociedade civil nessa caminhada rumo ao Paraná que queremos para os próximos anos. Pensando em escolhas sustentáveis com foco em educação, cultura, trabalho e tecnologia. Nós precisamos lembrar que nós seremos os idosos em 2053, quando o nosso estado comemora 200 anos de emancipação, e os jovens serão as nossas crianças de hoje. O Instituto Água e Terra, IAT, promoveu uma reunião de aproximação com o município de Guaratuba, no nosso litoral, para dar um melhor retorno a diversos processos ambientais na cidade. São solicitações oriundas dos setores público e privado. Guaratuba é um município com grandes áreas de proteção ambiental e unidades de conservação. Somente a área de proteção ambiental APA Estadual de Guaratuba possui 2 unidades de proteção sobrepostas, sendo o Parque Nacional Saint-Hilaire Land e o Parque Nacional Guaricana, além do Parque Estadual do Boguaçu e o Parque Natural Municipal Lagoa do Parado. Com o objetivo de atender às solicitações de licenciamento ambiental, muitos em locais que passam por essas áreas, o IAT fará uma força-tarefa no próximo mês, com análise de processos de acordo com a legislação vigente. A 91ª reunião ordinária do Conselho Paranaense de Turismo, CEPATUR, aconteceu na última semana, durante a Expo Turismo, em Curitiba. Entre as pautas estava o lançamento da portaria do IAT, que prevê a abertura do edital de credenciamento para profissionais da área atuarem com o turismo de aventura e ecoturismo nas unidades de conservação estaduais. Esses locais são administrados pelo Instituto Água e Terra. Durante a reunião, também foram apresentados os cursos do Turismo em Foco, desenvolvidos em parceria pela Paraná Turismo e o SENAC, voltados à capacitação de profissionais.
Os cursos ofertados são gratuitos e podem ser feitos por pessoas de 16 anos ou mais pelo site do Senac. A oferta foi lançada em março deste ano e já conta com 1.200 inscritos. A ação integra as políticas do governo do estado que visam a retomada econômica e o retorno da demanda turística pós-pandemia. Entre outros objetivos está o de qualificar as pessoas que atendem os turistas e as atividades relacionadas ao setor, como hospedagem, gastronomia e turismo de aventura. A parceria deve acontecer durante todo o ano de 2022, com a abertura de novas turmas. Cada curso tem seu prazo de inscrição diferenciado e foi elaborado de acordo com a demanda identificada nas cidades. Ilha Ambiental dá um tempo e volta daqui a pouquinho. Estamos apresentando Ilha Ambiental. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, ou dor abdominal e náuseas, procure uma unidade de saúde. Prestar atenção nos sintomas é com você, comigo, com todo mundo. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves e podem até matar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde, Governo Federal. César reduz a mortalidade infantil no país, se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias, sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Curta e compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Voltamos a apresentar Ilha Ambiental. É um prazer ter você aqui no Ilha Ambiental e agora a gente vai ao contato com as comunidades. Muito bem, no contato com as comunidades dessa semana, a gente vai até São Miguel, a comunidade de São Miguel. A gente vai falar com a Lara. Segundo a Lara, São Miguel é o melhor lugar do mundo, não é isso, Lara? Oi, meu nome é Lara e eu sou da comunidade de São Miguel. São Miguel é o melhor lugar do mundo, com toda a sua fauna, com toda a sua flora, com toda a sua excentricidade, já que a gente mora um pouquinho longe do mar, né? Cerca de 1 quilômetro. Mas durante essa trilha até chegar ao mar, você vai ouvindo os pássaros, você vai sentindo o cheiro da natureza,
você ouve os pássaros cantando, você está rodeado por natureza em São Miguel. Lá você encontra um povo muito receptivo, que gosta de conversar, que gosta de contar histórias. Você vai ser muito bem recepcionado com toda a nossa história, com toda a nossa cultura, principalmente a cultura do siri, já que é o nosso carro-chefe. Se você gosta de peixe, se você gosta de camarão, se você gosta de siri, você tem que ir para São Miguel. Lá você vai ser muito bem recepcionado, você vai comer muito bem e você vai ver paisagens maravilhosas, já que a gente tem uma vista um pouco diferente da maioria das ilhas, lá do Morro Careca, onde você consegue ver tanto o Rio Medeiros quanto a Baía de Paranaguá e toda a comunidade de São Miguel. A gente é um pouco atípico, um pouco diferente das demais comunidades, mas pelo lado bom, já que a gente tem um povo muito hospitaleiro, muito receptivo, que todo mundo é muito bem tratado. A gente tem, como eu já disse, a cultura do siri, em que você pode ver o siri sendo limpo, pode conseguir um siri fresco. O melhor siri do mundo é em São Miguel. Se você está procurando um lugar rodeado de natureza, calmo, tranquilo e com um povo muito acolhedor, você tem que ir para São Miguel, porque lá é o melhor lugar do mundo. Muito bem, a gente acompanhou as informações lá da comunidade de São Miguel com a Lara. Segundo ela, o melhor lugar do mundo. E a gente pôde observar que é um lugar realmente muito bonito. Um abraço a todos aí da comunidade de São Miguel. Saindo de São Miguel, a gente vai até a Ilha do Mel. A gente vai falar com o Márcio. O Márcio, que é filho, neto de pescador e também é presidente lá da Associação das Encantadas. Então, Márcio, conta pra gente como é morar na Ilha do Mel. Eu me chamo Márcio Agostinho Farias, tenho 45 anos, sou nativo aqui da Ilha do Mel, sou da comunidade tradicional de Prendas Encantadas. Nascido e criado aqui na Ilha do Mel, sou filho e neto de nativo pescador artesanal e sou vice-presidente da Associação dos Nativos da Ilha do Mel e Comunidades Tradicionais da Bacia de Paranaguá, da sigla ANIME. Conta um pouquinho pra gente, assim, você como morador da ilha, como definir a ilha aqui do Mel? A Ilha do Mel, eu te digo que toda essa liberdade que você tem para viver a tua vida num lugar tranquilo, sossegado, num ambiente natural, ainda tendo uma comunidade tradicional, mantendo sua cultura, sua história, sua tradição, tendo consciência da sua identidade cultural como nativo, como viver numa ilha, como ter toda essa liberdade ainda que nós temos dentro da Ilha do Mel, porque ainda estamos aqui a 25 minutos do continente, estamos em algumas ilhas que a gente observa que ainda consegue ter esse modelo, que seja um modelo sustentável, né, de desenvolvimento e de vida sustentável, ainda longe do continente, né, e tipo assim, também um pouco longe ainda da civilização, assim, por enquanto, né. Então a ilha nos dá essa liberdade de viver dentro dessa ilha de tranquilidade, assim, onde podemos desenvolver a nossa comunidade de forma social, cultural, ambiental, econômico e ter um modelo de desenvolvimento sustentável, né. E a gente busca todos os dias desenvolver isso junto à nossa Ilha do Mel e junto à nossa comunidade tradicional. O senhor trabalha com a pesca, mantém uma tradição? Eu sou nativo pescador, na baixa temporada a gente mantém toda a nossa práticas tradicionais, né, também, desde as pescas artesanal, também mantemos uma tradição aqui que tem mais de 200 anos de tradição, que é a pesca artesanal e tradicional de tainha, aqui na praia ao lado, aqui no nosso território tradicional, aqui de comunidade tradicional de Prendas Encantadas. Ali a praia se chama Praia do Miguel e nós mantemos essa tradição. E na alta temporada a gente trabalha com esse turismo de base comunitária que se desenvolve na Ilha do Mel junto à comunidade tradicional e junto a todos os órgãos que desenvolvem um turismo de base comunitária e de forma sustentável. Entendi.
Você pode explicar pra gente também um pouco o que é anime? Anime, ela é uma instituição, ela é uma instituição fundada só por nativos, só os nativos fazem parte da representação da instituição Anime. Temos uma comunidade tradicional que no dia a dia a gente busca desenvolver ela, observando todas as demandas de uma comunidade, toda essa parte social, essa parte cultural, essa parte ambiental e econômica, para que realmente possamos ter esse desenvolvimento social, econômico e sustentável da nossa comunidade tradicional aqui na Ilha do Mel, na comunidade de Encantadas. E a Anime é uma entidade nova, tem apenas 2 anos e pouco, sabe? Então ela está começando a se desenvolver agora e busca sempre a participação da comunidade, sempre busca consultar a comunidade para ver qual é a melhor forma de se desenvolver a Ilha do Mel, de se desenvolver como comunidade tradicional, sempre respeitando os direitos da comunidade tradicional, sempre respeitando sua cultura, sua história, a sua arte, a sua tradição, a sua identidade cultural, respeitando o meio ambiente e sempre buscando desenvolver da melhor forma possível a Ilha do Mel, a comunidade tradicional, e que seja de uma forma sempre buscando de uma forma que seja sustentável para a Ilha do Mel e para a comunidade tradicional. Muito bem, esse foi o Márcio lá da Ilha do Mel, contou um pouquinho de como é morar na Ilha do Mel. Ele que tem 45 anos e passou a vida toda na Ilha do Mel. É filho e neto de pescador, então está enraizado nessa comunidade. Essa bela comunidade da Ilha do Mel. O projeto Golfinho Rotador completou 31 anos de fundação, com atuação científica e ambiental reconhecida no Brasil e no exterior. São mais de 3 décadas trabalhando em defesa desta linda espécie do meio ambiente e da sociedade. O projeto Golfinho Rotador tem sede em Fernando de Noronha e é patrocinado pela Petrobras. No vídeo dessa semana, disponível no canal do YouTube do projeto, trazemos uma palestra do pesquisador e biólogo marinho Rafael Pinheiro, que conta mais sobre as ações de pesquisa e monitoramento da espécie de golfinho e sua importância para os oceanos. Vamos acompanhar. Já iniciando então, eu me lembro que no segundo slide já é um vídeo, mas para vocês verem aí na capa, né, como você já bem citou no começo, a gente tem o patrocínio oficial para o programa da Petrobras. E esse ano o projeto, agora no mês de agosto, completou 31 anos de atividades aqui em Fernando de Noronha. Como eu falei, essas atividades são concentradas nesses 4 programas em que a gente procura atuar de forma com que contemple os golfinhos o tempo todo, né? Mesmo quando as atividades são concentradas em terra, seja ela comercial, ainda assim é importante essa relação e estabelecer esse linear de que se as coisas não vão bem em terra, para os golfinhos na água também não. Então, a atuação a gente procura atingir aí uma abrangência como um todo nas atividades aqui na ilha. Não só em prol dos golfinhos, mas também de Fernando de Noronha, né? Para o pessoal ter uma noção, né? No caso do golfinho rotador, ele tem esse nome popular por ter uma característica de saltar e realizar rotações, né? Onde eles são uma espécie muito acrobática, de forma natural, não são induzidos a esse comportamento, e a gente vai ver que esses saltos, eles têm uma razão, né, para estar fazendo essa execução. E o nome científico da espécie, né, como vocês podem observar na tela, o Stenella longirostris, onde Stenella refere-se ao gênero, né, e longirostris à espécie de golfinho. No caso dos rotadores, por conta dele ter um rostro, né, o focinho do rotador ele é alongado, e aí longirostris tem essa referência, né, de rosto longo. Tá? Se não tiver... Essa é uma espécie de golfinho, gente, relativamente pequena, né, comparada a outras espécies de golfinhos mais costeiras, principalmente. É um golfinho que ele tem um tamanho médio de comprimento de 2 metros, 2,8 metros, o máximo, né, os indivíduos adultos, pesando de 63 a 73 quilos, sendo que ele sempre se apresenta nesse padrão tricolor, né, um cinza mais escuro no dorso, um cinza mais clarinho nas laterais, e um cinza bem clarinho ou até mesmo branco no ventre dos golfinhos.
Pode passar, por favor. E nessa imagem, vocês notarem aí o rosto dele, né? O focinho dele, como é mais alongado comparado a algumas outras espécies. Pode ir naquela que estava. É uma espécie de golfinho que tem, né, um sistema social que é conhecido como fisão-fusão, né? Ou seja, estão sempre em grupos de no mínimo 3 indivíduos e podendo ter concentração com milhares deles. A gente teve um registro recorde em uma das principais áreas de estudo da gente, em 2015, onde nós registramos pelo menos 4 grupos de golfinhos que chegaram e se juntaram ali na nossa área de estudo, e no total foram mais de 2.700 golfinhos naquele dia, né? E aqui em Noronha a gente tem essas condições de concentração, onde os censos, né, ao longo do dia, chega a passar de 800, 1.000, chegava muito próximo de 2.000 indivíduos, e nesse caso, em 2015, chegou a passar, né? Foram mais de 2.700. Esse sistema fisão-fusão, nada mais é do que os indivíduos, eles têm um hábito de ficar mudando de células familiares, e normalmente são os machos que têm essa representação, onde os laços afetivos, eles são mais longos e duradouros entre as fêmeas e suas filhas e as irmãs. E aí a figura masculina, né, ela tende a se desprender mais e tá trocando mais de células familiares, compondo aí esse sistema social de fisão-fusão, onde todos têm uma representação de cuidado com todos, sempre, mesmo quando eles mudam ali de células familiares, e isso vai estar representado também em alguns comportamentos, como, por exemplo, as estratégias reprodutivas do golfinho rotador. Pode passar, Isa, por favor. Essa figura é muito interessante para vocês terem uma ideia como né, a rotina dos golfinhos rotadores, que são animais oceânicos, dificilmente são vistos perto de continentes, né? Eles têm normalmente essa associação de se alimentar em águas mais profundas e buscar por enseadas mais rasas ao longo logo no amanhecer, né, no início do dia, e podendo ficar até mais tarde. Em seguida, conforme o dia já vai chegando ao final, eles tendem a novamente se direcionar a mares mais abertos em busca de alimento. Embora eles não mergulhem muito fundo para se alimentarem, porém, durante a noite, eles têm algumas situações oceanográficas que contribuem para que alguns organismos venham mais à superfície da água durante a noite, e aí presas de golfinhos encontram suas presas por ali, e eles acabam tendo mais chance também de estar encontrando seu alimento. Eles passam a noite se alimentando, mais ativos, em seguida, como falei, normalmente próximo das primeiras horas do dia, né, no sol nascendo, ali entre 6h30 e 7h30 da manhã, eles tendem a se aproximar de regiões mais abrigadas, principalmente de vento, de correnteza, de ondulação e regiões com profundidade relativamente baixas, né, para desenvolver esses comportamentos mais íntimos. Essa figura aí a gente consegue perceber que é uma espécie cosmopolita, no sentido de ela ocupa todos os oceanos de águas tropicais e subtropicais. Essa espécie de golfinho, ela não tem registro em regiões polares. Pode mudar, por favor. No caso, na costa do Brasil, a gente tem o registro dos rotadores em toda a costa brasileira. Lembrando, mais uma vez, que eles são dificilmente vistos, né, próximo do continente. Esses registros normalmente são feitos em áreas oceânicas. E aqui em Fernando de Noronha é uma região onde nós podemos estar tendo a presença deles de uma forma regular, né, praticamente, né, ou quase todos os dias do ano, eles costumam se aproximar e ficar algumas horas do dia próximo aqui do arquipélago de Fernando de Noronha, justamente por conta daquela condição que a gente viu na figurinha do ciclo diário do golfinho, né, essa condição de ilha oceânica, de fornecer abrigo em regiões bastante rasas, né, enseadas rasas, próximos a regiões com profundidades que vão bater até 3.000 metros de profundidade. Tá? E esse retângulozinho amarelo nessa carta náutica, né, que é aqui do Nordeste do Brasil, ele compreende justamente a cadeia montanhosa submarina de Fernando de Noronha.
e esse retângulo ele representa um pouco da ocupação dos rotadores de Fernando de Noronha em relação à área, né, de deslocamento deles ao longo desses ciclos diários de alimentação e descanso. Onde o arquipélago de Fernando de Noronha, ele é uma parte de uma cadeia montanhosa submarina, né, que é oriunda de um hotspot, que é um ponto quente, né, no interior das placas tectônicas, que por um acidente ali no assoalho marinho extravasa o magma e começa a ter essa formação de ilhas vulcânicas. Porém, não se tem, né, um cone vulcânico onde tem ali a alimentação de lava o tempo todo. Então, essa atividade ela teve início há pelo menos 34 milhões de anos, a formação dessa cadeia montanhosa submarina, e do arquipélago de Fernando de Noronha atualmente data-se pelo menos 12 milhões de anos. Né? Conforme a placa vai se movimentando, essa cadeia ela vai se estendendo, né? Porque o ponto de origem do hotspot ele não muda, então a cadeia ela vai aumentando e vai no sentido ali da costa do Ceará. De forma que a base da ilha ela está em profundidades em torno de 3 a 4 mil metros. Então, correntes de águas frias, né, geladas, bastante profundas, que carregam muito nutriente, acabam se chocando com essa parede dessas cadeias montanhosas e joga nutriente para cima, criando ali uma condição de oásis no meio do oceano. E os golfinhos, eles usam essas regiões para estar se alimentando, né, ao redor dessas cadeias montanhosas submarinas. No caso, Fernando de Noronha e o Atol das Rocas são duas regiões dessa cadeia montanhosa em que a gente tem ali uma porção acima do nível do mar. E aí, aqui uma foto do arquipélago de Fernando de Noronha. No caso, tem a representação ali de umas figurinhas de golfinhos nas regiões em que eles costumam ficarem parados uma parte do dia. A gente tem mais próximo aqui embaixo, né, da imagem, a Entre Ilhas e a Baía de Santo Antônio, que é o extremo nordeste de Fernando de Noronha, e mais lá no canto superior direito da tela de vocês, a gente tem a Baía dos Golfinhos, que é o local com a maior concentração regular de golfinhos do planeta e um dos pedacinhos de terra no meio do oceano mais incríveis assim que eu tive a oportunidade de estar em relação à beleza, em relação à dinâmica da vida selvagem ali na região. E se já não bastasse tudo isso, tem esse fator especial que é essa tendência, né, essa preferência pelos golfinhos a essa região. Vocês reparem que a ilha, aqui a gente denomina de mar de dentro, esse lado da ilha onde os golfinhos ocupam, e mar de fora, o lado oposto aqui, que está mais para o canto esquerdo da tela de vocês. O mar de fora ele é voltado para o continente africano, então é uma região que tem uma superfície mais crespa, com vento constante ao longo do ano, né, os alísios, que são o vento sudeste, e o mar de dentro, que é virado para o continente americano, né, é um mar mais abrigado e que dá uma condição mais confortável para os golfinhos desenvolver comportamentos mais íntimos, tanto abrigo de vento, ondulação e correntezas também, assim como alguns predadores. Pode ir, por favor. É uma das mais fundas do arquipélago, né? Já na beirada dela ali tem uma profundidade de 5 a 10 metros e só vai ficando para 25, uma média de 30 metros. Ela é bem abrigada ao longo de todo o ano, é difícil ela ter uma interferência de vento. E também quando a gente recebe ondas mais fortes durante o verão, ela recebe um pouco dessa ondulação, mas a ondulação não quebra na baía por a baía ser funda, quebra só na beirada. E aí os golfinhos, então, por conta dessa condição, principalmente de abrigo de águas claras a maior parte do ano e abrigado de correntezas, eles têm essa região como uma das preferidas aqui no arquipélago. Pode mudar, por favor, Isa? E ali foi onde iniciou, né, esse programa de pesquisa do projeto Golfinho Rotador. Desde 1990, a ocupação dessa baía pelos golfinhos rotadores ela é acompanhada pelo projeto, de forma que o pesquisador, a gente costuma fazer um monitoramento a partir das 5h30 da manhã, para estar chegando antes dos golfinhos, para a gente saber de que direção eles vieram, quantos golfinhos foram e quanto tempo eles ficaram ali na enseada. Essas são uma das principais informações que a gente obtém. E a gente sempre utiliza um binóculo, um rádio de comunicação, né, uma planilha de campo e esse contador mecânico que está no canto superior direito de vocês,
que é a ferramenta que a gente utiliza para fazer a contagem dos golfinhos. Então a gente fica das 5h30 da manhã até pelo menos as 4 da tarde, vendo a baía se tem ou não golfinho. Quando tem golfinho até depois das 3 da tarde, que já é mais difícil, mas acontece, aí a gente só sai da área de estudo 1 hora depois que o último golfinho sair. Então acontece de ter dias dos golfinhos deixarem as regiões por volta das 5, 5h30 da tarde, o pesquisador só sai de lá quando anoitecer, 6 horas, ou já quando não tiver mais condição de enxergar por conta da luz, aí encerra o monitoramento. Pode mudar. Essa contagem dos golfinhos, muita gente pergunta, né? Mas como vocês conseguem contar os golfinhos? Existem 2 coisas que contribuem muito para isso. Uma são os próprios golfinhos e o padrão no comportamento deles, principalmente quando eles estão em deslocamento, que é o momento que a gente tem para fazer essa contagem, né? Por isso é importante a gente chegar antes deles, para a gente ter a ideia de quantos golfinhos tem ali na região e qual foi o horário que eles chegaram lá também. De forma que essa organização é como se fosse uma fila indiana. Os golfinhos que estão ali na frente da fila, quando eles estão se deslocando, eles não mergulham e vão lá para o final e passa novamente no campo de visão do pesquisador. O que a gente faz? A gente posiciona o binóculo na frente do grupo de golfinhos, fica com os binóculos parados e com aquele contador mecânico a gente vai contando cada nadadeira que a gente tem no nosso campo de visão, que é muito parecido com a imagem que vocês estão vendo. E sem mexer no binóculo, a gente vai contando até que a gente percebe que o grupo todo parou de passar. A gente chama isso contagem, grupo multifocal, né, fluxo contínuo. É uma metodologia adaptada de laboratório para contagem de células. E aí, em virtude desse padrão no comportamento, principalmente na hora de deslocamento, que é os momentos que a gente faz a contagem dos golfinhos, a gente tem essa condição de estar contando um animal sem estar contando ele mais de uma vez. Pode passar. Esse vídeo fica bem ilustrado, gente, toda essa dinâmica que acontece. Tanto no momento em que eles chegam, né, esse padrão deles, lá, de virem em um deslocamento numa velocidade, numa direção constante, que dá essa condição da gente parar o binóculo e esperar pela passagem deles no nosso campo de visão e ir fazendo a contagem, para que a gente não fique contando de cabeça e também se perca, né? Vocês podem ver aí agora, a ocupação ali na Baía dos Golfinhos, ela era mais constante até o ano de 2000, numa média de 303 indivíduos por dia, que ficavam nessa região mais de 7 horas do dia. Então era comum eles chegarem, né, por volta das 6h30, 7h30, e ficarem até o meio da tarde. Reparem na tabela que ao longo dos anos, até 2010, aumentou um pouco da presença deles na região, aumentou também, né, a média de indivíduos, porém diminuiu o tempo de uso dessa área. E aí, nos anos seguintes, além da gente ter acompanhado que diminuiu a presença deles na Baía dos Golfinhos, diminuiu também o número de indivíduos e principalmente o que chama mais atenção, e que no caso dos golfinhos rotadores, que se acredita ser a terceira espécie mais abundante de golfinhos do mundo, esse dado que chama mais atenção é o tempo de permanência. Porque, como eu falei lá no início, em várias regiões do mundo, por conta de um turismo desordenado, eles têm perdido, né, áreas de descanso e têm passado cada vez menos tempo ou ido menos para essas regiões para estar evitando principalmente aí a atividade humana de forma desordenada. Pode passar, Isa. Uma das coisas que a gente já aferiu que tem um resultado expressivo, né, e que dá para ver essa relação, como vocês podem perceber nesse gráfico, a barra, né, à esquerda em relação a horas, né, e embaixo ali ao longo dos anos. A linha branca é a permanência dos golfinhos e a linha vermelha é o número de passagem de barcos, né? Então aqui são horas de tempo de permanência de golfinhos e número de passagens de embarcações em frente ali à Baía dos Golfinhos. E reparem que quando aumentou significativamente o número de passagens de embarcações, a linha vermelha, quando ela sobe ali, pelo menos em 2004, 2005, a gente observou também que os golfinhos passaram a ir menos para a Baía. O projeto fez um estudo de decaimento sonoro e percebeu que a Baía ela tinha um efeito de concha acústica em relação ao som produzido pelas embarcações. Então o som ele era
3 vezes maior na Baía dos Golfinhos do que numa outra região aqui da ilha, o som produzido pela mesma embarcação. Isso devido a esse efeito da geografia ali da região da Baía dos Golfinhos. Pode passar. Mas essa diminuição de tempo de uso deles ali na região pode estar associada também ou ter, né, a contribuição de outros fatores, como, por exemplo, a presença de tubarões maiores, que é comum também naquela região da ilha. Já essa imagem é ali da região da Entre Ilhas, e também ali da Baía Nossa Senhora, da Baía de Santo Antônio, onde tem esses barquinhos parados, ali é o Porto de Fernando de Noronha. Recentemente, os golfinhos têm passado mais tempo e ocupado mais essa região. E como eu falei, por exemplo, esses canais nas ilhas secundárias é um dos lugares em que o som ele se dissipa de forma mais fácil, né? Por exemplo, o som da embarcação. Então, já tem um efeito menor do que se os golfinhos estivessem lá na Baía dos Golfinhos. Pode passar, por favor? Aí a gente passou, então, a monitorar essa região e aí nessa tabela vocês podem acompanhar, né, um pouco aí dos resultados desses monitoramentos, normalmente diários, das 5h30 às 4 da tarde. Onde até 2007, 11% apenas do dia do ano, eles eram vistos por ali, uma média de 100 indivíduos que passavam um pouco mais de 1h30. Hoje, como vocês podem ver, até o mês passado, 98% dos dias desse ano, né, até o ano passado, a gente teve golfinhos nessa região, uma média de 534 indivíduos, tem um sinalzinho de porcentagem ali, mas isso é número real, não é porcentagem, só foi uma digitação errada, e que passam pelo menos 5 horas e 56 minutos parados aí nessa região, embora tenha um fluxo grande de embarcações, principalmente quando eles estão mais aqui à direita da tela de vocês, e não tanto aqui à esquerda. Por quê? À esquerda aqui da tela de vocês, né, Entre Ilhas, é Parque Nacional Marinho, e aí tem esse morro, né, que vem quase no meio da tela, e que tem um corredorzinho de pedras e um morro, que é o que a gente chama de Morro São José. À direita do Morro São José e à direita da tela de vocês, já é APA, Área de Proteção Ambiental. Então, a área de proteção ambiental tem um fluxo maior de embarcações do que no parque, porque algumas embarcações apenas têm autorização para estar atuando no parque. Pode passar. E aí o desafio nosso acaba sendo sempre maior nas áreas da APA. Tudo isso vocês observaram ali, né, o número médio de indivíduos que vêm e de horas que eles ficam aqui na ilha. Mas o que eles vêm fazer em Fernando de Noronha? E os principais comportamentos que a gente observa eles realizando, um deles é o descanso, né? Então os golfinhos buscam o abrigo da ilha para dormir, para descansar. O golfinho, ele não pode dormir em sono profundo como a gente faz. A gente conhece o sono do golfinho, mas os golfinhos não conhecem o nosso sono. Porque o sono que os golfinhos conseguem, e que é o suficiente para eles, é um estágio alfa, onde ele tem uma queda brusca no metabolismo e consegue parar, né? Ele conta com um sistema de vasoconstrição periférica, onde ele cessa a circulação sanguínea nas extremidades do corpo e prioriza os órgãos mais vitais. Isso já dá uma condição de consumo metabólico muito baixo e uma condição de repouso para os golfinhos. Desde que a gente não fique forçando, né, interação ou interrompendo esses comportamentos, a qualidade de descanso dele vai ser ótima para que durante a noite ele esteja bem para se alimentar. Pode passar, que aí vai ter um videozinho deles dormindo. Aí, já está executando aí na tela sua mesmo, na apresentação, que bom. E sendo que normalmente esses grupos de descanso, né, são os golfinhos que se deslocam de forma mais lenta e fazem movimentos menos bruscos, justamente por estar com o metabolismo baixo, né. Esse sono alfa dos golfinhos é bastante semelhante ao que a gente sente logo depois de um almoço mais pesado e a gente fica mais confortável ali na poltrona, onde a gente dá uns cochilos e tá ligado ali no som ambiente também, até confundindo um pouco se está sonhando ou se está acontecendo mesmo. Esse é o sono alfa dos golfinhos. E aqui na ilha, como vocês percebem aí na imagem, principalmente nessas regiões rasas, né, eles evitam a vinda de predador de baixo e tem mais qualidade ainda e segurança para estar repousando nessas águas cristalinas de Fernando de Noronha. Eles chegam até mesmo, às vezes, dar umas fechadinhas de óleo
de olho e boiam, né, de tanto que eles estão cochilando. Em seguida eles já, num mínimo de consciência, eles já dão uma respirada, fazem as trocas gasosas e afundam de novo, porque senão ele morre afogado caso ele entre em sono profundo, assim como a gente. Pode mudar, Isa, por favor? A cópula, né, como eu falei lá do sistema fisão-fusão, que é comportamento social dos rotadores, e eles acabam tendo uma estratégia reprodutiva bastante promíscua. E na cópula fica bem representado isso, onde as fêmeas, elas costumam copular com vários machos ao mesmo tempo. E aí, depois desses machos, como eles migram, né, de células familiares, eles copulam com outras fêmeas. E então, aqui em Fernando de Noronha, eles mantêm a atividade de cópula constante ao longo de todo o dia, todo ano. Não tem um período ali marcado, né, para período reprodutivo, porque os golfinhos fazem sexo por prazer e principalmente para estar estreitando esses laços afetivos devido a essa flutuação dos indivíduos nas células familiares. Dessa forma, não existe a figura paterna, e aí todos os machos, eles sempre vão defender e vão cuidar de todas as fêmeas e todos os filhotes que estiverem ali por perto dele. Reparem nessa imagem, bem ao centro da imagem, esse golfinho que está na posição normal de natação é a fêmea, e esse que está de cabeça para baixo é o macho, onde no momento da cópula ele vira de cabeça para baixo, eles ficam pareados e copulam. Sempre aqui em Fernando de Noronha foi visto esse padrão, um macho por baixo da fêmea. Eles têm algumas estratégias de cortejo, que pode até morder outros indivíduos, ou se a fêmea está evitando um pouco ali o cortejo, ele às vezes esfrega o rosto na fenda genital dela, para dar um recado mais direto em relação à intenção dele, e em seguida para ver se ele vai ser contemplado com a cópula ou não. Pode ir no próximo, que tem um vídeo bem legal, que vai ilustrar isso para vocês estarem vendo. Normalmente são grupos mais densos, né, formados por vários golfinhos, e eles sempre estão nadando de forma rápida e mudando de direção muito brusca. Então, os nossos pontos fixos ali de observação, a gente consegue, por exemplo, olha nesse momento que o animal ele tenta morder o outro, né? Identificar e diferenciar os grupos de cópula de grupos de descanso, por exemplo, por esse padrão, né? Olha como as cópulas são mais agitadas, os golfinhos nadando de forma mais rápida e mudando de direção, e eles vêm mais na superfície também. E já o descanso é outro perfil de comportamento, né? Ali vocês viram o pênis do golfinho, que no momento da cópula, né, a penetração ela tem uma duração média de 16 segundos, em seguida o macho sai e vem outro macho copula e outro macho copula com a mesma fêmea. Esse daí a gente costuma brincar que é o verdadeiro surubão de Noronha, né, o original. No caso, outro comportamento muito comum é a amamentação, né, o cuidado parental, onde depois de um período de 10 meses e meio, a fêmea ela vai dar a luz a um único indivíduo, que nasce com um tamanho médio de 70 a 80 centímetros, né, tem o desenvolvimento direto, e ele vai se alimentar à base de leite até pelo menos uns 2 anos, onde a partir disso começa a nascer o dente do golfinho e ele já vai começar a se aventurar a comer algumas coisas mais sólidas. Pode mudar para o vídeo da amamentação e eu vou falando desse processo para vocês enquanto vocês assistem os vídeos. Então o filhote ele vem lateralmente ali em relação à fêmea, né? Normalmente é a mãe dele. Esse cuidado parental pode ser o que a gente chama de cuidado alelo-parental também, que é quando as tias dos golfinhos cuidam deles. No momento da amamentação, aí o filhote ele põe o rosto, né, na fenda mamária da fêmea, onde está interiorizada a glândula mamária, ali ela expele o leite e ele consegue se alimentar. O leite de golfinho ele é 13 vezes mais gorduroso que o leite humano, então é bem denso, mesmo se a fêmea expele ele na coluna d'água, fica uma bolinha de leite, o filhote tem a oportunidade de ir lá e abocanhar. Esse leite bem gorduroso é para que ele tenha um desenvolvimento mais rápido, né, e tenha mais chance de atingir a idade adulta. Pois é, gente. Tava muito bom o programa, mas chegamos ao final. Ilha Ambiental volta na semana que vem. Fiquem todos com Deus e até lá.